Bom dia para as preciosas. Bom dia para as filhas amadas do Pai. Bom dia para essas mulheres que são muito, muito favorecidas. Muito, 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 muito. Há um versículo na Bíblia que eu realmente, assim, já confessei muitas vezes, mas que para mim continua sendo, assim, maravilhoso. Foi quando o anjo aparece para Maria e diz: alegra-te, alegra-te, muito favorecida. Alegra-te, porque o Senhor é contigo. Que maravilha! Ou seja, alegra-te, porque você foi encontrada. Favor te alcançou. E nessa manhã eu quero dizer para você: alegra-te, alegra-te. Não deixe que a tristeza, que as circunstâncias te abatam. Porque o Senhor, Ele tem prazer em ver seus filhos e filhas se alegrando no favor dEle. Se alegrando, se alegrando, se alegrando. Por que nós devemos nos alegrar? Uma das razões é porque nós somos muito, muito, muito favorecidas. Em dias de crise, em dias de aperto, você tem proteção do Senhor. Em dias onde o mundo não sabe o que fazer, está perdido, correndo de um lado para o outro sem direção, sem esperança, sem fé. Você, minha amada, desfruta do favor do Pai. Você desfruta do favor do Pai. Sabe? E eu me emociono. Porque eu tenho convicção desse favor. Eu tenho convicção da graça de Deus. E graça, nós que trabalhamos com crianças, nós ensinamos elas que graça é receber sem merecer. Graça é favor imerecido. E hoje eu estava lendo um texto essa semana e eu falei: nossa, eu vou ler esse texto as minhas preciosas, né? Vou ler esse texto com as amadas do Pai, para fortalecer a nossa fé. E esse versículo ele diz o seguinte, está lá em Gênesis 21:1. Eu sei que você ama a palavra de Deus. E porque você ama a palavra de Deus, quando você abre ela, você começa a pegar as pérolas, os tesouros, os tesouros, os tesouros. E cada vez que você lê, essa palavra ela te encoraja, essa palavra ela te anima, essa palavra te fortalece. E nessa manhã não vai ser diferente. É só mais um pouquinho, é só mais uma pérola que o Senhor está nos dando. Amém? E eu gosto muito de estudar a vida de Sara, eu amo, porque Sara era estéril. E a maioria de nós, em alguma área da nossa vida, nós temos esterilidade. Nós temos alguma esterilidade, certo? E isso não traz honra ao Senhor. A gente às vezes olha pra gente e fala: nossa, mas tem uma área que você às vezes é tão frutífera. Sara era uma mulher rica. Abraão era rico, eles tinham condições, eles tinham empregados, eles tinham servos, né? Ela tinha aí tudo, mas faltava-lhe uma coisa. Na sua vida havia uma esterilidade de gerar filhos, de gerar. E nessa manhã eu quero dizer para você, qual a área da sua vida que você ainda olha e fala: isso aqui é uma vergonha na minha vida. Eu ainda trago vergonha na minha vida. Essa área é uma área seca. Essa área é uma área estéril. Nessa área eu não vejo frutos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não tem prazer na nossa esterilidade. Pelo contrário, Ele tem planos de fecundidade. Quando o Senhor aparece para Abraão, Ele diz o seguinte, Ele diz, apareceu o Senhor Abraão, lá no capítulo, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, o Senhor diz para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Por quê?
porque eu vou fazer de você fartei fecundo extraordinariamente. De ti farei pai de nações. Ou seja, o sonho de Deus é nos fazer fecundos. Porque nós somos descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós trazemos essa semente de fecundidade. Então, onde houver esterilidade na nossa vida, Deus quer liberar vida. Por quê? Porque esse é o plano dele. É um povo fecundo, é um povo que gera, é um povo que realmente tem o favor de Deus. Os céus estão abertos para nós. Nós podemos desfrutar da bênção através de Jesus, porque nós nos tornamos descendência também. Nós nos tornamos descendência de Abraão. Nós somos filhas amadas de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, né, o versículo que eu ia falar para você, é que visitou o Senhor a Sara, como lhe havia prometido. Está escrito em Gênesis 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O Senhor, ele cumpre o que nos promete. Nós morávamos lá distante, numa cidade longe, lá em Andradina. E quando nós viemos morar aqui em Goiânia, o Senhor, lá em Andradina, ele nos fez promessas para mim e para minha família. E essas promessas, elas levaram 30 anos para se cumprir. 30 anos, foram 30 longos anos. Mas essas promessas, elas têm vindo se cumprindo, elas têm se cumprido. E quando eu li que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. No tempo determinado de que Deus lhe falara. Ou seja, eu quero te dizer que para esses dias de espera, para esses dias onde parece que você está esperando e não vai acontecer, e às vezes vem aquela pressão, e o diabo começa a dizer que não vai acontecer, que foi coisa da sua mente, que não foi promessa de Deus, eu quero falar para você o seguinte: creia, espere e declare a palavra. Nós temos que liberar a palavra. Há um versículo lá em Lucas, quando Jesus ele é confrontado, ele diz, o diabo chega para ele e começa a falar algumas coisas e fazer propostas e tentar o Senhor Jesus. Ele enfrenta o diabo dizendo, está escrito. Ele usou a palavra de Deus para enfrentar o diabo. Por isso que a palavra de Deus ela tem que estar dentro do nosso coração. Para que quando o diabo chegar com suas mentiras na sua mente, seja usando pessoas, seja usando a sua própria mente, você declarar, eu sei o que o Senhor pensa ao meu respeito. O Senhor tem planos de paz para a minha vida. O Senhor traçou planos de vitória para mim. Sabe? Eu sei o que o Senhor quer para mim. O Senhor quer para mim é a conclusão daquilo que Ele mesmo já disse. Sabe? Aquilo que Ele trouxe é que você seja fecunda, é que você realmente seja próspera, seja abençoada em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida, sabe? Então, eu sempre falo para nós que somos, para aquelas que já são casadas, não se conforme com um casamento ruim. Não se conforme com um casamento meia boca, pela metade. Porque Deus tem para você vida e vida com abundância. Deus tem para você saúde. Deus tem para você alegria. Deus tem para você filhos espirituais. Ou seja, você foi feita para que a imagem de Deus, a sua semelhança, para exercer autoridade na terra, para reinar em vida, sabe? Mas tudo isso você precisa caminhar em fé. É tudo dado para nós, de graça, pela fé, mas você precisa exercer. Você precisa se encher da palavra, se alimentar, se fortalecer todas as manhãs, ou talvez você que tem filhos precisa se alimentar à noite. Eu lembro quando eu tinha minhas crianças pequenas, que à noite, quando eu as colocava na cama e o esposo já estava dormindo, eu levantava devagarzinho ali, ia lá, pegava minha Bíblia, ajoelhava, ia orar, ia ter o meu tempo a sós com Deus. Por quê? Porque se nós não recebermos o alimento
do trono, o alimento da palavra, através do Espírito Santo e da palavra, nós não damos conta de permanecer de pé, principalmente em dias difíceis, onde tanta mensagem chega. Então hoje eu quero te lembrar, sempre que o diabo vier, lembre-se de liberar a palavra e declarar: não é isso que o Senhor pensa de mim, não é isso que o meu pai pensa de mim. Sabe, porque o diabo às vezes vem para te dizer cara a cara: você é uma péssima esposa, você é uma péssima mãe, você é uma péssima filha, como que você é? Sabe, o diabo vem, por mais que a gente faça, o diabo ainda vem para nos acusar, para trazer culpa. O tempo todo, se você trabalha, o diabo te culpa, sabe, ele traz acusação. Por quê? Porque você tem muito tempo fora. Se você fica em casa, ele vem e fala: você devia estar trabalhando. Se você, sabe, nunca vai ser suficiente, porque essas são as armas do diabo. Trazer culpa, trazer acusação, trazer intimidação, sabe? Se você lidera, igual no meu caso eu lidero, né? E eu já tenho aí 57 anos, vou fazer agora dia 23 de julho. 57 anos. Né? Então o que o diabo vem? Ele vem para dizer: tá na hora de parar. Por que você ainda está liderando? Porque você ainda está envolvida? Agora é hora de você somente ficar em casa e cuidar do seu marido e ficar somente assim. Não, ainda dá para fazer coisas simultâneas ao mesmo tempo. Dá para nós ganharmos as crianças, dá para nós edificarmos mulheres, dá para nós acudir no nosso vizinho, a nossa vizinha, trazer para nossa célula que nós temos de adultos, dá para nós abrir a nossa boca ao necessitado, as nossas mãos, porque nós temos a riqueza que o Senhor nos deu, que é o próprio Jesus. Nós trazemos dentro de nós a riqueza do Cristo. Ele está em nós, ele é a nossa sabedoria. Você tem essa sabedoria para conciliar todas as coisas. Você pode ser uma esposa sábia, uma mãe sábia, porque o próprio Cristo, ele se tornou a sua sabedoria. Ele é a sua sabedoria em cada circunstância, dependa dele. Ele é a sua força. Sara, na sua velhice, ela esperou muito pela promessa, mas a promessa se cumpriu. A promessa veio. Sara teve, sabe, a resposta às suas promessas, sabe? Ela tinha as promessas e elas vieram à existência. E hoje nós podemos dizer: somos filhas de Sara. Somos filhas de Sara com Abraão. Somos filhas da fé com a graça. Nós temos fé naquilo que nós recebemos de graça. E nós caminhamos assim. Então hoje eu quero dizer para você: caminhe em fé, mas tenha o hábito de todas as manhãs se encher da vida de Deus, de ser renovada, de ser revigorada. Eu lembro que quando nós começamos uma célula na minha casa, célula de crianças, o meu propósito era somente, naquela época eu pensava: eu quero pelo menos alcançar as crianças da minha quadra, as crianças da minha quadra, sabe? Porque eu pensava, se 4 ou 5 crianças virem à célula e conhecer o Senhor Jesus e elas crescerem nesse caminho, sabe, conhecendo o Senhor e tendo uma identidade de filho de Deus, elas serão vitoriosas e elas vão fazer a diferença nessa geração. Eu sei que depois o Senhor ampliou a minha visão, né? Aumentou muito, mas foi assim que tudo começou. Por quê? Porque foi o início de algo que o Senhor tem aumentado a cada dia, que é esse amor pela obra, pelo trabalho com as crianças, né? E é tão bom quando a gente vê uma criança que conhece o Senhor Jesus e já sabe da sua identidade de filho de Deus. Ele já sabe que ele pode orar, que ele pode fazer a diferença, que ele tem autoridade, né? Que a graça é receber sem merecer, que o perdão é para quem não merece, né? É tanta coisa assim que você vai a cada dia acrescentando, a cada célula, né? A cada lição, né? Nós temos o privilégio de estar ministrando para crianças, e essas crianças vão ver uma vida toda para o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então hoje eu quero falar para você que não desista, sabe, dos sonhos de Deus para a sua vida. As promessas que o Senhor tem feito para você, elas vão se cumprir, sabe? Lembre o Senhor das promessas dele. Continue crendo e dependendo dessa palavra. Essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz.
essa palavra, ela tem o poder de transformar a gente por dentro e nos libertar daquilo que ainda nos prende, daquilo que ainda nos escraviza, daquilo que ainda nos limita. Porque o diabo, às vezes, ele vai trazendo falácias, mentiras, e a gente vai recebendo como verdade. Então é por isso que nós temos que entrar com essa palavra. Nós temos que entrar com a palavra. Por quê? Porque a palavra ela tem o poder de lavar. Quando você começa a ter revelação da palavra, estudar essa palavra e trazer ela para você, ela começa a te lavar. E ela vai lavando a sua vida como uma água que lava. Ao mesmo tempo, essa água também te alimenta, né? Ela te renova, ela te sacia, ela te enche ainda assim de mais frescor, de mais vida. Aí quando os problemas vêm, quando as circunstâncias vêm, quando as dificuldades aparecem, você está firmada, você está fortalecida, você está, sabe, com a água que te rejuvenesceu, que te fortaleceu, que te alimentou, sabe? Eu sempre digo que essa palavra também, ela é a arma que entra, e quando ela sai, ela é uma espada poderosa para ferir o inimigo. Ela tem esse poder glorioso. Nessa manhã eu quero te desafiar de novo, te lembrar a importância de você tirar um tempo para você com o Senhor, com o seu papai, para você usufruir, para você estar recebendo esse alimento. Não negocie. Às vezes você perde tanto tempo com algumas coisas que são fúteis. Às vezes perde um tempão no Zap ou vendo coisas que são totalmente inúteis, sabe? Totalmente vazias, né? São tantos grupos, todo mundo cria um grupo e às vezes só bobeira, só coisa que não leva a nada. Sabe o que nos leva a ter o que precisamos? A palavra de Deus. É o seu estar com o Senhor, porque aí você descobre quem você é, você descobre as pérolas que você tem ali, o Senhor vai trazendo revelação, vai trazendo luz, e você começa a expressá-lo. Foi para isso que você foi chamada, como filha de Deus. É para onde você passar, as pessoas saberem, sabe, quem está passando ali. É a imagem de Deus, você tem a autoridade de filha, você tem a expressão de Deus, você governa por onde você passa, você estabelece, você vai estabelecendo o reino, sabe? Você sabe quem você é, você sabe, eu posso orar por essa enfermidade e ela vai ser curada, essa doença vai sair. Você não tem medo dos endemoniados, porque você sabe, eu vim para libertar os cativos. Sabe, essa autoridade vai tomando conta de você e você vai expressar Deus, porque foi para isso que você foi chamado, ok? Então nessa hora eu quero dizer, o Senhor não tem prazer na nossa esterilidade, você é filha de Sara, você foi chamada para dar frutos, para frutificar. Onde houver uma área na nossa vida onde ainda somos estéreis, onde ainda não somos fecundas, ou seja, muitíssimo fecunda, eu quero dizer para você, nessa área o Senhor pode entrar e liberar mais favor, mais graça, mais unção, mais poder. Eu me lembro de Isabel, quando o Senhor falou para Isabel, que ele falou para Maria, né? Quando o Senhor falou para Maria, disse o seguinte, falou assim, Maria, aquela, né, que era Isabel, que diziam ser estéril. Foi quando o anjo apareceu para Maria e falou, alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. E logo em seguida ela fala, como será isso? Né? Aí o anjo fala, ó, você vai ser envolvida pelo Espírito, né? E o ente que vai nascer de você e tudo, e faz as promessas. E aí ele lembra de Isabel para ela e fala assim, ó, Isabel, aquela que diziam ser estéril. Aquela que diziam ser estéril. Ela, quem dizia eram as pessoas que viam, porque nós andamos pelo que vemos. Então, se nós não vemos alguém frutificar, nós dizemos, ela é estéril. Mas para o Senhor, ela não era estéril. O tempo ia chegar, o tempo certo para ela gerar. E no tempo certo, Isabel concebeu, Isabel engravidou. E ela foi usada para fortalecer a fé de Maria, porque o anjo usa alguém que não tinha, mas que já era idoso, já eram idosos, mas que agora já estava no 5º mês de gravidez. O Senhor usa
alguém que já recebeu para falar para aquela que ele estava prometendo, ó, você vai gerar, você vai ter o seu filho. Então, nessa área que você é estéril, creia, lá na cruz o Senhor já pagou um preço, você não é estéril. Aquela que diziam ser estéril. Sabe, às vezes uma área da sua vida, talvez a área financeira que nunca rompeu, que não vai para frente, que não dá certo, as coisas não rompem. Mas eu quero dizer, essa área você não é estéril. Todos que vêm podem olhar e falar, ela é estéril nessa área, mas o Senhor diz, não é estéril. Não é estéril. Eu vou fazer para tirar o seu opróbrio. Porque nós vemos que o Senhor, quando Isabel engravidou, ela diz, o Senhor tirou o meu opróbrio. O Senhor tirou a minha vergonha. Aquela que dizia ser estéril não é estéril. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu creio nisso. E você também esteja crendo. Porque áreas na minha vida que eram estéreis, o Senhor tem feito frutificar. O Senhor tem trago vida. O Senhor tem fluído na minha vida. Tem liberado favor. Tem liberado graça. E eu tenho experimentado cada vez mais de ondas maiores de favor. Ondas maiores de favor. E eu quero declarar hoje na sua vida que você também vai experimentar de mais revelação, de mais luz. Sabe, que você vai ter prazer em pegar essa palavra e se alimentar e comer. E aqui você vai encontrar a sabedoria que você precisa. Sabe, com seu esposo, com seus filhos, com a sua casa, com as suas discípulas. Sabe, com tudo à sua volta, porque o tempo todo nós precisamos de graça, de sabedoria, de favor e de mais unção. De mais unção. Eu declaro que essa semana na sua vida é uma semana de favor, é uma semana de graça. E que assim como o Senhor visitou a Sara e cumpriu o que ele tinha, ele vai fazer o mesmo na sua vida. Em nome de Jesus. Promessas que talvez você já até esqueceu. Sonhos que você nem lembra mais, o Senhor vai te lembrar. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor enche o seu coração de fome pela palavra dele. Fome por comunhão. Fome pela presença dele. Porque ele é tudo nas nossas vidas. Amém? Amo vocês. Deus abençoe.